Opa, e aí, tranquilo? Eu tava dando uma olhada no YouTube, procurando alguma coisa de interessante pra assistir, e acabei me deparando com um vídeo que me chamou muita atenção. Um vídeo sobre The Boiled One, que é um ARG do canal Dr. Nowhere, que já tinha uma reputação de fazer vídeos de terror curtos e macabros, muito bons, aliás, esse aqui do Toei é insano, mas The Boiled One se destaca, já que é o vídeo mais longo e elaborado do canal até agora, que se trata de uma entidade de aparência macabra, com poderes além da compreensão humana e que tem apenas maldade em suas intenções. Então hoje, vamos explorar e entender a história de The Boiled One. Certifique-se de ter os seguintes itens nas proximidades: protetores de ouvido, um lápis, uma folha de papel em branco e uma Bíblia cristã aberta em Salmos 91:10. Se algo incomum começar a falar em línguas tangíveis aos ouvidos nus, insira os protetores de ouvido e recorra ao lápis e ao papel. Escreva o seguinte na página: eu posso ver esse papel. Eu posso ver a minha mão. Eu posso ouvir o som de milhares. Eu não posso ouvir a celebração. Eu sou um ser humano que se move e respira no planeta Terra. Depois de escrever isso, recite Salmos 91:10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Se lembranças e imagens de algo profano persistirem em sua mente, reze. É tudo que você pode fazer. Iniciando a fita, nos é mostrado a informação de que no fim dos anos 90, um programa de televisão para crianças, baseado em um documentário sobre natureza, florestas, animais e coisas do gênero, iria estrear em uma estação local na Pensilvânia, e que o apresentador do programa iria falar sobre as maravilhas da natureza, seus perigos e como apreciá-la, e o mais importante, como se proteger dela. Mas infelizmente no início de 2001, o programa foi retirado do ar devido ao falecimento do apresentador. Só que uma coisa bem estranha aconteceu. Em 13 de agosto de 2003, o 13º episódio da série começou a ser reproduzido na TV do nada. Então nós conseguimos ver as gravações do que é mostrado no início do episódio. To find a plant that's as beautiful as it is deceptive. Poison oak. We all know about it. And here in Pennsylvania, it's not as common, but still something to look out for. Só que então, no meio da transmissão, corta para um rosto vermelho, derretido, com uma voz profunda e desconcertante. Então esse rosto e suas propriedades ficaram conhecidos como Fan 228. Enquanto ele falava, várias telas também tiveram suas transmissões interrompidas, e também acabaram mostrando esse rosto derretido. E mesmo que a maioria das pessoas se lembre daquela coisa falando em inglês, muitos espectadores que não falavam inglês também conseguiram entender tudo que ele estava dizendo. O negócio é um Google Tradutor instantâneo. E a anomalia foi gravada, só que para ser reproduzida, tiveram que fazer várias alterações nela. O áudio foi abafado e o vídeo encurtado, para evitar os perigos que essa anomalia poderia trazer para as pessoas que fossem ver a gravação. Então vamos logo assistir isso que eu tô curioso. É um negócio bem desconfortável e perturbador de assistir. O que a anomalia fala é: por causa da manifestação do meu ser no futuro, você estará dormindo e morto. Eu estarei lá e cuidarei de você. Quando você acordar, não será capaz de mover nenhuma parte de você. Quando seus médicos finalmente te acharem, eles não me verão, mas você verá. E eu vou te ver também, para sempre. Eu vou te observar. Essa transmissão ficou conhecida como Transmissão 813, que foi vista por aproximadamente 530 pessoas, que além do desconforto e da paranoia, disseram que depois de assistir aquilo, não conseguiam mais tirar a imagem daquele rosto da cabeça. Alguns até mesmo relataram continuar ouvindo a voz dele dias depois de assistir. Além disso, tiveram outros relatos ainda mais estranhos. Uma pessoa alegou que o rosto estava vivendo em seu cérebro e se alimentando de sua espinha. Outro disse que ouvia trombetas tocando antes de adormecer. Mas isso era só o começo. Em 14 de agosto de 2003, houve um grande apagão nos Estados Unidos, na região norte do país. O governo diz que foram falhas de software ou de distribuição de energia, mas na verdade o que realmente aconteceu naquele dia foi que as empresas de eletricidade dos Estados Unidos receberam uma ordem do governo para cortar a energia da região, exatamente às 16 horas. Isso foi uma estratégia para impedir o surgimento repentino da anomalia, e também para evitar que ela se intensificasse e se espalhasse ainda mais. As autoridades também temiam que a transmissão 813 se tornasse de conhecimento público, e causasse um impacto negativo em milhares de pessoas. Aliás, durante a confusão, o governo coletou todos os vestígios da transmissão e depois os eliminaram da existência. Mas o estrago já tinha sido feito. 12 dias após a transmissão 813, mais de 500 pessoas entraram em estado de pseudocoma, deixando muitas pessoas e famílias em choque.
Para quem não sabe, pseudocoma é uma condição rara na qual o paciente sofre uma desconexão cérebro-medular, deixando-o consciente, mas incapaz de se mover ou se comunicar, exceto pelos movimentos de piscar e verticais dos olhos. Uma coisa incomum e intrigante nesses casos é que os pacientes estavam em casa assistindo TV na noite em que a transmissão 813 foi ao ar. A maioria das vítimas não conseguia se comunicar falando, mas conseguiam se comunicar usando o código Morse. Cerca de 60 vítimas foram entrevistados. A maioria das entrevistas foram inúteis, que tiveram resultados que exigiram o arquivamento e o encerramento. No entanto, Job Zamperini, uma vítima idosa do surto de pseudocoma, era veterano de guerra e fluente em código Morse, o que tornou a investigação muito mais fácil. Ele disse que seu neto tirou uma foto muito estranha no seu quintal. Sua família ficou muito perturbada e convencida de que a casa era mal assombrada. Então eles chamaram um padre na esperança de que a casa fosse abençoada. Mas na verdade, na foto que a criança tirou, do lado da pequena casa de brinquedo no quintal, está o FEN 222. A foto em si era inofensiva, embora ainda fosse de uma natureza anômala. O Sr. Zamperini alegou que algo horrível e profano estava com ele e que o machucaria se ele descrevesse o que aquilo estava lhe dizendo. E então mostra uma gravação recuperada da entrevista com o Sr. Zamperini. Hello, Mr. I'm Officer Gomez. Hope you're doing well today. Do you mind if I ask you a few questions regarding your condition and possibly unholiness within your home that your family had mentioned? Okay, first and foremost, did you notice any onset symptoms before you lost complete mobility of your body? Face, huh? When did you begin seeing this face? Interesting. Many of the people who have seen the broadcast that you saw on August the 13th described having vivid and upsetting hallucinations. Do you think this is something your brain has created? Can you please describe this face to me? I still don't see it. Have you been having any hallucination aside from the face? I'm sorry to hear that. Are these screams constant? Thank you. You shedding light on this is helping more than you know. E no final, isso aqui acontece. Opa, só uma pausa pra falar que o que tá escrito aqui é: dia maravilhoso, o milagre do nascimento, fantarra fetal, medo do único pássaro Watanabe. Listen closely. Do you hear it? You will hear the laughter of thousands as the sky opens up. You will hear the trumpets play their happy sounds. The streaming blood of life will pour down onto us all. Together, we will be still. Together, a feast fit for a king. Together, melded by love and purest connection. Be still. Então vamos tentar entender o que tá acontecendo aqui. Bom, essa criatura na verdade seria um impostor, uma entidade poderosa tentando se passar por Deus para intensificar sua guerra psicológica contra a humanidade. Isso explicaria a referência das trombetas, que são mencionadas no livro de Apocalipse. Segundo o texto bíblico, essas trombetas seriam tocadas por 7 anjos, cada uma delas desencadeando eventos importantes relacionados ao plano divino, de redenção e julgamento do mundo. O sangue derramado no céu seria um desses eventos, e o Boyle de Wano sabe muito bem disso. O objetivo dessa entidade seria fazer as pessoas questionarem sua fé no verdadeiro Deus, ou, ao contrário, fortalecerem ainda mais essa fé. Em ambos os casos, ele alcançaria o reconhecimento, seja através do temor ou da veneração. Ele quer que as pessoas acreditem que ele é Deus, mesmo que seja uma versão distorcida. Outro ponto que reforça a ideia de que ele é um impostor é sua aparência. O próprio Job Zamperini menciona que a criatura tem uma semelhança perturbadora com a imagem de Jesus, mas de uma forma horrivelmente deformada, como se ele tivesse sido completamente queimado. Ele usa uma coroa de espinhos e uma vestimenta que cobre seu corpo todo até os seus pés, características que remetem à representação de Jesus. No entanto,
essa versão seria grotesca e carregada de maldade. A grande questão que fica é: essa criatura seria realmente o verdadeiro Deus que tanto acreditávamos, ou apenas um impostor, movido pelo desejo de idolatria e poder? Lembrando que isso é apenas uma história de um analog horror, uma obra de ficção. O boy Ledivan não tá embaixo da sua cama. Ou tá, na verdade eu não sei. É bom você olhar, deixa um comentário falando o que você achou. E também, se quiser dar uma ideia pro próximo vídeo, comenta aí que eu vejo e faço. Se você gostou, deixa um like e se inscreve, que me ajuda muito. E é isso. Até a próxima. Fui!